Olá! A Câmara aprovou o texto base do projeto que garante ao setor de serviços acesso ao Super Simples. Cerca de 400 mil empresas devem ser beneficiadas pela medida. Entre os serviços novos que entram nesse regime de tributação estão os prestados por empresas de profissionais liberais nas áreas relacionadas à medicina, comunicação, odontologia, advocacia, despachantes, corretagem, psicologia e fisioterapia, entre outros. Outra mudança é uma solução parcial para a substituição tributária, mecanismo pelo qual as secretarias de Fazenda fazem o recolhimento antecipado da alíquota cheia do ICMS pelas empresas, cujo repasse ocorre posteriormente para os compradores do produto ou serviço. A entrada do setor de serviços no Super Simples é o tema deste Brasil em Debate, que recebe o relator do projeto, o deputado Cláudio Pucci, do PT do Pará, e o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada pela presença dos senhores aqui no estúdio, deputados. E eu queria, primeiramente, deputado Cláudio Pucci, que o senhor falasse um pouco sobre os avanços, então, depois dessa negociação que foi bastante difícil no plenário. Obrigado pela oportunidade de podermos debater aqui. O Super Simples, de cara, acho que ele apresenta três grandes avanços. O primeiro se falou, que a entrada é a universalização do Simples. A universalização do Simples é uma luta de 7 anos, né, desde que o deputado Raul foi relator do projeto original, o 123 de 2006. A primeira entrada foi de indústria e comércio, ela foi quase universalizada, né? Tivemos uma entrada de contadores, escritórios de contabilidade, que criou uma incoerência. Os escritórios de contabilidade lá estavam presentes, mas o setor de serviço não estava. Dessa vez, jornalistas, advogados, universalizou. Faturamento com algumas exceções, né, bebidas alcoólicas, algum tipo de transporte de passageiros intermunicipal, estão vedados ainda, mas, no geral, faturou até 3.600, pode optar pelo Simples. Então, a universalização é um elemento importante. O segundo elemento é o regramento da substituição tributária. E foi um processo pactuado com os secretários de Fazenda. Eu acho que o processo foi muito importante, tanto é que nós tivemos uma aprovação por unanimidade, né? O presidente do Confaz ligou agradeceu a todos nós aqui, quer dizer, então mostramos que, sem magoar o Pacto Federativo, conseguimos aprovar uma lei com caráter muito progressista. Tiramos aí cerca de 80% das empresas optantes do Simples vão ser beneficiadas por essa regulação do processo de substituição tributária que antecipava o ICMS cheio e acabava tolhendo, né, secando o fluxo, o capital de giro, o fluxo de caixa das micro e pequenas empresas. Tinham que pagar antecipadamente, se não vendesse, o que é que acontecia? Então, isso é um outro avanço. E tem uma série, eu diria uma centena de medidas desburocratizantes que dizem respeito ao Cadastro Único Nacional, medidas para abrirmos e fecharmos empresas em tempo recorde. A meta do governo é baixar de 180 dias para 5 dias, fazendo com que as juntas comerciais sejam o guichê único de entrada do registro e baixa das empresas. Temos medidas no que se refere a abatimento de multas, que o IPTU para o microempreendedor individual seja o IPTU residencial, não seja o IPTU comercial. Enfim, uma série de medidas que acredito que serão de muita utilidade para nós fomentarmos a criação de empregos. Porque, na verdade, o Super Simples não é só um pacote tributário, é uma política pública mais ampla, que envolve desburocratização, elementos tributários e fomento a emprego e renda. Deputado Luiz Carlos Rauli, o senhor foi relator em 2006. Como o senhor avalia esses avanços? Isso é o suficiente ou poderíamos ter avançado mais? Não, nunca é suficiente, mas é uma grande conquista, né? Imagine, o ideal nós sempre buscamos, né? Uma mudança, uma reforma completa, tributária. Como nós não conseguimos, ao longo desses últimos 30 anos, uma reforma tributária, nós fomos para o atalho, né? Do Simples ao Super Simples são 18 anos já. E o Super Simples já tem quase 8 anos. E avançamos, cada ano avança um pouco. E agora, um avanço maior. Claro, deixou algumas categorias, queriam isso, queriam aquilo, tabelas melhores. Nós, parlamentares, fazemos o máximo. O Pucci
eu já passei por esse cargo, né? É difícil contemplar, né, estados, município, União, o setor empresarial envolvido. E os congressistas, né? De Porque todos todos os querem partidos. que se reduza a carga Então, tributária. o relator, ele tem um papel fundamental de mediar, né, todo esse processo. E eu passei por essa, né, situação, só com a Receita Federal na época, mais de 50 reuniões. E difícil, quadros bons, né, pessoas preparadas, e a Câmara, graças a Deus, tem bons consultores, né, bons deputados. E eu considero assim, embora há algumas reclamações de que poderia ser melhor, eu considero satisfatório, porque conquistamos muito. Olha o que ele falou, a questão da abertura, fechamento de empresa, que já estava no Super Simples de 1, 2, 3, né, a Rede Sim, só que a implementação, a burocracia, os entraves, né, os problemas. O Super Simples no Brasil é o maior sucesso do mundo. E para o Plano Real, nesses últimos 20 anos do Plano Real, foi o acontecimento mais importante que ajudou a estabilidade da economia, mantendo o emprego. Em crise terrível, abriam-se empresas, geravam-se empregos, uma coisa extraordinária. E com a lei, nesses últimos anos, aumentamos a sobrevida das empresas. Elas passam a viver mais, isso é bom para o empreendedor, né, que a maioria das empresas quebravam muito cedo. Você pode ver as estatísticas de geração de empregos hoje, a micro e pequena empresa, que significa 20% apenas do PIB, está gerando 80% dos novos empregos. E do estoque de emprego, quase 60% do estoque de emprego. Quer dizer, se nós fizéssemos dessas microempresas 30%, 40% do PIB, nós teríamos uma economia muito mais sólida, muito mais forte. Por isso que investir na micro e pequena empresa e no empreendedor individual é a garantia da consolidação de uma economia forte para o nosso Brasil. Eu tenho essa leitura boa, favorável, apesar, não passou isso. Olha, o meu setor podia estar na tabela 3, podia estar na tabela 4, mas eu digo assim, a máxima de um ex-deputado Paraná, a luta continua, né? Como a luta da reforma tributária, do Pacto Federativo, né, de tudo que a gente deseja. A luta continua e essa votação, né, ela é mais um avanço para os micro e pequenos empreendedores do Brasil. Deputado Cláudio Pucci, dentro dessa questão dessa linha de que a luta continua levantada pelo deputado Rauli, uma das reivindicações das empresas que optam pelo Simples era de elevação do teto de faturamento anual, que atualmente é de 3,6 milhões de reais, e isso faz com que algumas empresas evitem o crescimento, inclusive, para que não saiam desse regime de tributação. Como ficou essa questão? Algumas questões que eu gostaria de ter avançado mais, como o deputado aqui falou, não puderam constar do relatório porque não houve consenso. Só era possível votar alguma coisa, chegarmos ao ponto que nós chegamos, se nós tivéssemos um mínimo de consenso que evitasse obstrução por parte dos principais partidos da casa. E a obstrução normalmente vem por parte dos governadores. Na última vez que eu fui relator em 2011, eu apresentei o substitutivo que não foi aprovado por conta exatamente do problema do ICMS. Os governadores foram contrários a qualquer mexida do ICMS. Então, nós tivemos que recuar em alguns aspectos que eu considero importantes. Um deles é o reajuste de 20% que eu estava propondo do teto. A outra é acabar com os sublimites estaduais ou, pelo menos, reajustá-los. Uma regra de transição para fora do Simples, né? A empresa sai do Simples, cai numa carga tributária maior, às vezes cai no abismo e não consegue se recuperar. E uma regra de transição nas faixas internas de tributação. Então, esses elementos aí, 4 elementos, ficaram acordados com o CONFAS e com o governo federal de que em 90 dias após a sanção, o governo federal encaminhará ao Congresso um projeto de lei de sua iniciativa, e nisso teve um papel importante o ministro Afif Domingos,
um projeto de iniciativa do Executivo propondo alterações em teto, sublimites estaduais, progressão nas faixas, regra de transição, ou seja, temos uma agenda já para o futuro. Mas é importante não esquecer que o que nós fizemos agora talvez tenha sido a mudança do ICMS mais importante dos últimos anos. Porque nós temos tentado acabar com guerra fiscal, a PEC do comércio eletrônico aprovou na comissão, mas sem expectativa, sem previsão de votação em plenário. Quer dizer, mudanças substanciais no ICMS não ocorreram até o momento, porque exatamente tem que lidar com 27 estados, chegar à unanimidade. Como conseguiram, é muito difícil. E é muito difícil ter o poder de arbítrio, de moderação desse tributo que é tão complexo, porque temos 27 legislações e tudo mais. Então, o que nós conseguimos não foi pouca coisa. Eu quero defender isso, porque isso vai permitir uma diminuição da carga tributária para boa parte das micro e pequenas empresas, e eu aposto que o ICMS, a arrecadação do ICMS não vai cair, porque tem muitos setores que estão na informalidade e que serão atraídos para a formalidade, como eu falei anteriormente, nós voltamos ontem, setor de transporte fluvial na Amazônia. Lá temos 40 mil embarcações só no Pará, cada embarcação com 8 tripulantes, aí 320 mil pessoas, empregos. E é um setor que está basicamente na informalidade. Esses 40 mil são os formais, né? Com a inclusão deles no Simples, redução de carga tributária, vem muita gente para a formalidade. Então, isso é um exemplo num estado da federação que eu conheço bem, que é o meu. Eu imagino em outras atividades. Em 2011, nós tínhamos cerca de 1,5 milhão de microempreendedores individuais. Já estamos chegando próximo de 5 milhões. Então, é um negócio fantástico, é um enorme sucesso. É uma aposta de que a redução de carga tributária, muitas vezes, individual aumenta o volume da arrecadação e, mais do que isso, estamos gerando empregos. Para finalizar, teve um estudo do Banco Mundial recente que mostra, para nós vermos a diferença de tratamento, muitas vezes, entre a grande empresa e a pequena empresa. Em alguns estados da federação, eles compararam o investimento previsto no orçamento, aprovado pelas Assembleias Legislativas, e os recursos comprometidos com incentivos fiscais para grandes empresas. Tem estados onde os incentivos fiscais correspondem a 400% do investimento previsto na lei orçamentária anual. Quer dizer, então nós damos muito para grandes empresas e quem está gerando emprego é pequena. Bom, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, deputados, mas dentro de alguns instantes o Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta em alguns minutos. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Fabiana Mello e o nosso assunto hoje é a ampliação do Super Simples para as empresas do setor de serviços. Estão aqui no estúdio os deputados Cláudio Puti, do PT do Pará, e Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Deputado Rauli, estávamos falando então sobre a questão da ampliação do teto, né, e a questão da formalização de empresas que hoje atuam, né, na área de serviços, na informalidade. O deputado Puti disse que acha que vai haver uma formalização maior. O senhor concorda? Concordo sim. E benefício para aqueles que já estavam no regime do lucro presumido e do lucro real que vão ingressar no Super Simples, né? Essas 400 e tantas mil empresas que vão ter benefícios. Mas eu quero destacar que, pela experiência que eu tive no Paraná, das 250 mil microempresas, de um total de 300 mil empresas no Paraná, 250 mil são micro, pequenas empresas, das quais 200 mil, 80 e poucos por cento, são até 30 mil mês. E lá nós temos uma legislação diferenciada, não cobramos nada até essa faixa de ICMS. Então, uma empresa que fatura 30 mil mês, 360 mil no ano, não paga nada de ICMS, só paga aqueles tributos que estão na tabela do Simples nesta faixa, dessas faixas. Segundo, a nossa maior alíquota média no Estado é 12%. 400 mil itens tributáveis no Estado do Paraná foram reduzidos de 18% para 12%. E alguns outros itens ficaram com alíquotas superiores, chamados
nós chamamos de blue chips, aquelas de acordo com a sua essencialidade, os combustíveis, telecomunicações, cigarros, bebidas, né? Esses itens ficaram com alíquotas superiores, bem superiores aos 18%, lá até 29% de alíquota. E adequamos isto. O outro dado que eu quero dar, então, que o ICMS, desde a sua fundação em 1966, 67, quase 50 anos, ele mantém o mesmo tamanho da arrecadação nacional, 7,2% do PIB. Ah, mas a arrecadação naquela época era menos de 20% do PIB nacional. Sim, quem cresceu foi a União. A União saltou, quase dobrou a sua participação no bolo tributário nacional nesses últimos 30, 40 anos. Então, há uma clara, uma nítida pressão sobre estados e municípios, um esvaziamento de recursos. E aí nós entramos na briga do Pacto Federativo. Eu vim de um seminário em Santa Catarina, sexta-feira passada, semana passada, falando exatamente de Pacto Federativo já. Estou criando a frente parlamentar pelo Pacto Federativo já, mas em defesa dos estados e dos municípios. Então, uma reforma é o ideal. Enquanto não vem a reforma, nós vamos reformando o super simples. Pontualmente. Nacional. Pontualmente, o super simples. Né? Porque, infelizmente, como o próprio Pucci disse, a reforma fatiada do ICMS não deu certo. Não deu certo. E a gente está muito atrasado neste item. O ICM realmente ele é complexo. Mas também, no Brasil, nós temos uma miscelânea de tributos na base de consumo. ISS, IPI, ICMS, PIS, COFINS e etc. Os outros países, no máximo, têm um imposto de valor agregado e um imposto seletivo. Então, é preciso reformar, né, a base de consumo e o sistema tributário, torná-lo mais progressivo. O Brasil precisa trabalhar mais com o imposto de renda e menos com os impostos de consumo. Porque o imposto de consumo vai para o preço, vai para o trabalhador pagar essa conta. E o imposto de renda vai para quem ganha mais, paga mais. Esse é o conceito que tem no Canadá, Estados Unidos, todos os países da Europa, no Japão. Aqui é o invertido, né? Nós privilegiamos a tributação do consumo, achando que o cidadão não percebe, né? Isso é um erro estrutural que remonta desde o início da reforma do ICMS há 50 anos atrás. E ele vem piorando. Então, é chegada a hora de grandes mudanças, de grandes reformas. Deputado Cláudio Pucci, o senhor também havia tocado na questão do Pacto Federativo, de que esse projeto aprovado, ele conseguiu respeitar a questão do Pacto Federativo, tendo sido costurado com os governadores também. Qual a chance, na visão do senhor, de agora conseguirmos uma reforma tributária, né, um consenso que também reformule a questão do Pacto Federativo, como o deputado Raul propõe? Talvez eu seja pessimista, mas talvez o sistema tributário tenha que piorar um pouco mais para que os entes federados se convençam de que nós precisamos de uma... Desculpe, o senhor acha que a gente ainda não chegou no fundo do poço, então, mas isso? É que nós atenuamos com a microempresa, Nós né? atenuamos com a microempresa e não chegamos no fundo do poço. Nós estamos numa crise federativa enorme, porque temos guerra fiscal, problema de ICMS sobre comércio eletrônico, diversas questões que se acumulam e elas todas têm um efeito regressivo e antiprodução, porque elas são contracíclicas, digamos assim, né? A substituição tributária, os mecanismos que a Receita usam para tributar, elas têm um efeito contrário à produção, porque elas exoneram o consumo, como o deputado aqui falou. Então não faz sentido, né? É um negócio muito complicado, mas faz parte da nossa história. O ICMS veio de um imposto que era federal, chamado Imposto de Vendas e Consignação, o IVC, que depois ele vira ICM, e aí é estadualizado, depois ele se torna um tributo para os estados. Então nós passamos aí da nossa história um ciclo de concentração de arrecadação na União, que é o ciclo mais recente, que vem desde 64, que é meio que contrarrestado em 88, a União começa a criar contribuições para depois arrecadar mais também. E houve um momento mais recente de transferências para os municípios. O ICM se mantém, mas a arrecadação, as transferências para municípios aumentam, mas por conta de transferências da União, quer dizer, a União arrecada e transfere para municípios.
Isso não resolve nossos problemas. É fundamental que tenhamos uma solução para o problema do ICMS dentro desse desenho aí, diminuir o número de tributos sobre o consumo, ter um imposto sobre valor adicionado, um tributo sobre valor adicionado de caráter nacional, com regras nacionais, obviamente com liberdade para os estados poderem estabelecer alíquotas, mas com regras minimamente pactuadas, e carregar no imposto sobre propriedade, patrimônio e renda, né? Como os outros países fazem. A nossa tributação, a nossa característica é muito parecida com a do México, com países latino-americanos. Porque me parece que, por conta do caráter federativo, associado a características de renda, né, a tributação sobre o consumo é uma tributação para receitas, para o governo, mais fácil de ser realizada do que a tributação sobre a renda, que tem, além dos componentes políticos, obviamente, elementos técnicos que a dificultam. Mas nós precisamos atravessar esse Rubicão, que é um Rubicão quase civilizatório, né? Passar um padrão, digamos, europeu, americano, norte-americano de tributação, que desonere bastante o consumo e que aumente a carga tributária sobre a renda, sobre os muito ricos. Nós já tivemos, no início da década de 80, alíquotas de imposto de renda que chegava a quase 50%. Eram várias alíquotas, né? Hoje a classe média paga mais ou menos do que um muito rico, né? Do que o muito rico paga. Isso não é justo. Então, nós precisamos fazer uma reforma, que é uma reforma muito difícil, porque envolve interesses muito fortes das unidades federativas, interesses daqueles que, obviamente, não têm vontade de pagar os seus tributos, e por isso que eu acho que a viabilidade política disso só se dará quando nós tivermos um nível de mobilização e sensibilização da sociedade brasileira para as consequências disso, né? Deputado Rauli, o senhor concorda com essa visão do deputado Pucci de que é preciso piorar muito ainda para que possa se melhorar a questão tributária? Nós já pagamos um preço muito alto pela inadequação do sistema tributário. Eu faço palestra há mais de 20 anos sobre reforma do sistema tributário, desde que fui secretário da Fazenda do Paraná na década de 80, de 87 e 90. Então, na Constituinte, eu era lobista dos estados e municípios aqui na Constituinte. Então, o sistema é um Frankenstein tributário, né? Em 88, quando tinha a proposta do IPEA de reforma completa, optamos pela partilha, aumentar a participação de estados e municípios, e aumentamos, saímos vitoriosos, né? Gritamos e cantamos que ganhamos da União, tiramos um pedaço grande da Receita da União em favor de estados e municípios. Mas o que aconteceu nesses últimos quase 30 anos, da Constituinte para cá, foi o contrário. A União se vingou e aumentou as contribuições que não são partilhadas. Não é um governo, todos os governos. Isso é uma natureza. E a despesa, ela vai à frente da receita. Hoje o Brasil gasta 40% do PIB e arrecada 36%, 37%. Então você tem uma inadequação. A reforma não é só tributária, é uma reforma fiscal. Começando, quanto custam os serviços públicos? A saúde, a educação, a segurança e quem paga e como paga. Então, nós temos que fazer uma conta de todo o custo da educação, primeiro grau, segundo grau, terceiro, creche para escola, quanto custa a segurança pública no Brasil completa, envolvendo desde a Guarda Municipal, as polícias militares civis, a Polícia Federal, né, as Forças Armadas. Então, eu entendo que chegou num momento em que o Brasil está perdendo competitividade. Nós chegamos num tamanho da economia que não dá mais para improvisar. Não dá mais para improvisar. A China, né, com crise, cresce a 7%, e nós, com crise, batemos em 2%. Então, nós precisamos crescer a 5%, a 7% ao ano, para em 20, 30 anos ter um PIB per capita pelo menos decente. Não tão grande quanto das primeiras nações do mundo, mas tipo Portugal, né, Espanha. Mas levaremos de 20 a 30 anos se crescermos bastante. A inadequação do sistema tributário, da máquina pública, a máquina engoliu, né, o Estado brasileiro. Então é preciso pensar grande, suprapartidário. PT, PSDB tem que juntar nessa discussão com empresários, trabalhadores. Trabalhadores e empresários também não podem brigar. Tem que fazer um grande acordo nacional. Previdência, né? Previdência pública. Então, o gasto
ele cresce numa exponencial terrível. Essas aposentadorias públicas vão liquidar com os estados e municípios nos próximos anos. Se não tivermos, né, a cabeça no lugar. Eu acredito na capacidade do Congresso, do governo, do país, de todo mundo, nesse momento do fundo do poço, que a gente está... Já chegamos ao fundo do poço, mas tinha um alçapão para baixo. Né? Estamos cavando. Tem um alçapão abaixo do fundo do poço. Ou seja, tem que parar de cavar. Nós temos que pôr um ponto, falar, olha, o processo, ele como diz assim, para onde o Brasil quer ir? Continuar tocando esse modelo, né? Tudo gira em torno do Estado e dos tributos. Né? Pode falar o que quiser. Quanto custa para cada cidadão e quem paga e como paga. O Brasil tem o mais injusto sistema tributário do mundo, né? Porque tributa muito à base de consumo. E, claro, os muito ricos desse país pagam quase nada. Tem um estudo da FIP São Paulo, da Maria Helena Zucco, que foi confirmado pelo IPEA há 4, 5 anos, que quem ganha até 2 salários tem 53,9% de tributo. Quem ganha acima de 30, 29%. Gente, né? Esse estudo, para mim, ele é a referência do que deve ser feito no Brasil. Nós temos que ter um sistema mais direto, mais objetivo. É uma luta, eu falo, a luta continua. Por que vocês não resolvem? Eles falam lá embaixo. Meu filho, né, eu lembro meu filho quando estava crescendo, pai, se fosse fácil, estava feito, né? A gente tem uma luta muito grande pela frente por todos os partidos e por toda a sociedade. Deputados, agradeço a participação dos senhores aqui. Vamos continuar acompanhando o projeto agora que vai ao Senado. Total convergência PT-PSDB aqui nessa entrevista. É claro, porque nós temos que positivar as coisas, né? Muito obrigada. Eu agradeço a presença dos deputados Cláudio Pucci, do PT do Pará, e Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, nesta edição do Brasil em Debate. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente este programa ou as demais edições do Brasil em Debate na nossa página na internet. Anote o endereço: noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até mais.